muito felizes de estarmos reunidos aqui mais uma vez. E eu quero te levar hoje em Atos capítulo 14. Atos capítulo 14, você pode se assentar, ficar à vontade. Atos dos Apóstolos, ou Atos do Espírito Santo, como você preferir chamar, capítulo 14. Todos encontraram, sim ou não? Se você tiver sem Bíblia, você pode abrir a Bíblia do seu celular. Se você não tiver a Bíblia no celular, eu te recomendo abaixar, porque você é crente. É o único aplicativo que você tem que ter no seu celular, é a Bíblia, amém? Não tem Bíblia no celular, irmão. Vigia, tem Instagram, tem WhatsApp, tem Facebook, mas não tem Bíblia? Então você pode tratar de baixar a Bíblia no celular. Ou então você pode acompanhar com quem está do seu lado aí. Às vezes tem um irmão que está com a Bíblia, você pode acompanhar com ele também. Então vamos lá, vamos dar sequência ao nosso estudo. Nós já estamos aí há praticamente 13 ou 14 sextas-feiras falando sobre o livro de Atos, escrito pelo médico amado, conhecido como Lucas. E vocês já aprenderam também que esse é o segundo volume da coletânea de Lucas, né? Lucas escreveu o primeiro livro dele, que foi o Evangelho. E o segundo livro que Lucas escreve para Teófilo é Atos, relatando tudo o que tinha acontecido, para que aquele homem chamado Teófilo fosse edificado na palavra. E então aqui, a partir do capítulo 13, a gente vai ter uma ênfase muito maior no ministério do apóstolo Paulo, convertido lá, em Atos, se eu não me engano, 8 ou 9, Paulo convertido. Agora a gente vai ouvir bastante sobre Paulo. E no capítulo passado, na semana passada, nós iniciamos falando da primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. Então agora, meus irmãos, nós vamos para Atos capítulo 14, que vai dar continuidade aqui às viagens, a viagem missionária de Paulo e Barnabé. Então, nós vamos iniciar lá no versículo 1, vai falar que em Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como de gregos. Mas os judeus que não tinham crido incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Entretanto, Paulo e Barnabé ficaram bastante tempo em Icônio, falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que, por mão deles, se fizessem sinais e prodígios. Mas o povo da cidade se dividiu, uns eram pelos judeus, outros pelos apóstolos. Então, surgiu um movimento entre os gentios e os judeus, com o apoio das autoridades, para maltratar e apedrejar. Quando Paulo e Barnabé souberam disso, fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia, e para regiões vizinhas, onde anunciaram o Evangelho. Bom, até o versículo 7, meus irmãos, a gente tem o início aqui, a continuidade, né, da caminhada de Paulo e Barnabé pregando o Evangelho. Só que a gente já percebe aqui que Paulo e Barnabé já estavam enfrentando afrontas e até violência física. Então eles sofrem violência física, violência política, junto ali das autoridades que estavam reunidas e também dos judeus que estavam reunidos ali. E nisso a gente começa a enxergar que não foi fácil o início da igreja, irmãos. Não foi fácil. A gente percebe que a igreja ela sofreu muita perseguição. Hoje a gente não sofre perseguição. A gente muitas vezes espera uma perseguição para a gente poder provar que a gente é crente, mas não vem essa perseguição, não vem gente querendo tacar pedra em você, não vem gente te xingando, te jogando, te expulsando da cidade. Isso não costuma acontecer. Talvez você já tenha passado por isso, mas eu acho que você nunca passou por isso. Eu mesmo nunca passei. Então a gente não sofre esse tipo de perseguição. E essa perseguição aqui foi o que marcou o início da igreja. Essa perseguição inicialmente, olha para você ver, eles estavam pregando aonde? Nas sinagogas judaicas. Era o ponto de encontro ali, que Paulo ia para pregar o evangelho de Jesus. Só que a gente percebe que no início eles creram,
tanto judeus como gregos, mas logo depois a multidão foi se tornando contra os apóstolos e expulsando eles, e maltratando eles e apedrejando eles, literalmente jogando pedra. Então não foi fácil, irmãos. Hoje a gente tem comunhão na igreja aqui, a gente pode vir cultuar ao Senhor, mas no início da história da igreja foi pesado, foi difícil, foi com muita luta, foi com muito sangue. Não somente o sangue de Jesus nos habilitou esses apóstolos a derramarem o próprio sangue por amor ao Evangelho. O sangue dos apóstolos não iria nos salvar, somente o sangue de Jesus, amém? Mas os apóstolos sofrem no seu corpo físico as afrontas, as pedras, né? Os maus tratos, por amor ao nome de Jesus. Isso é motivo de grande inspiração para todos nós. Hoje a gente não se depara com muitas dificuldades para falar, para pregar, para viver o Evangelho. Hoje a maior perseguição talvez que você receba é uma perseguição intelectual. A pessoa fica te julgando porque você é crente, ou te menosprezando por ser crente, ou te chamando de cafona, como era na minha época na escola ou na faculdade, enfim. É o máximo que a gente sofre. E mesmo assim a gente percebe que não é uma dificuldade tão grande, porque se a afronta contra Paulo e Barnabé fosse só essa, meu irmão, eu acho que nem saído correndo eles tinham. E muita gente sai correndo da igreja porque está sofrendo afronta psicológica ou, enfim, esse tipo de afronta intelectual. Então, hoje a gente não tem esse tipo de perseguição tanto contra nós. Talvez em países mais extremistas isso tenha, mas nós aqui no Brasil não temos isso. Isso é motivo de quê? De facilidade. A facilidade ela promove algo bom para nós? Ou é na dificuldade que a gente cresce? Que fique a pergunta para você. Porque para esses homens aqui, isso marcou o início de uma história da igreja, e a igreja só crescia. Quanto mais era perseguida, quanto mais surgiam pessoas dispostas a morrer por amor ao nome de Jesus, mais a igreja crescia. Hoje, nos nossos tempos, a gente vê bares mais cheios que igrejas. Então, a diminuição da perseguição, ela gerou crente morno. A gente não tem muito pelo que lutar, porque a gente já conquistou a liberdade para poder cultuar ao Senhor. Então, que a facilidade em ter comunhão na igreja não te esfrie. Que a facilidade em falar do amor de Jesus não diminua a sua vontade de falar. Que a falta de perseguição não venha a ser desanimadora para você. Porque o Senhor pode mandar uma perseguição para ter que te esquentar de novo. Então vigiemos, amém, irmãos? Amém? Que você sinta o mesmo amor que esses apóstolos sentiram ao proclamar a palavra do Senhor Jesus. E eles passaram por isso aqui, trilharam um caminho, abriram o mato, né? E trilharam um caminho para a pregação do Evangelho, para a criação da igreja, e passaram por dificuldades para que quando chegasse hoje a gente não tivesse esse tipo de dificuldade. Então hoje nós temos uma vida fácil, amém? Na igreja. A nossa maior dificuldade às vezes é contra nós mesmos. Não tem perseguição, mas tem as afrontas contra nós, de nós mesmos. Então hoje, meus irmãos, eu quero trazer essa reflexão para nós, e continuando falando, a gente vai ver que os apóstolos faziam sinais também, mas mesmo os sinais, mesmo eles fazendo sinais, eles sofreram perseguições. Vai chegando na sequência que vai falar a cura de um paralítico em Listra. Em Listra costumava estar sentado certo homem aleijado, paralítico desde seu nascimento, e que nunca tinha conseguido andar. Isso é importante. Por que Lucas faz esse relato preciso? Porque muitos pensavam que uma pessoa que, por exemplo, não enxergava, um cego, lá quando Jesus está diante, no sábado lá que ele cura o cego, que ele resolve lá o problema do cego, as pessoas que estavam ao redor dele ali perguntaram assim: Jesus, quem pecou para que esse homem ficasse assim? Quem foi da família dele que pecou para que viesse essa praga sobre ele? Foi ele? Foram os pais? Foram os avós? Quem foi? E Jesus fala: não, ninguém pecou. Essa enfermidade foi para que seja manifesta a glória de Deus. Nesse sentido aqui, quando a gente vem para cá, a gente percebe que, olha, em Listra, um homem aleijado e paralítico desde o seu nascimento. Muitos poderiam pensar que aquele homem era paralítico para que fosse aplicado um castigo divino sobre os pais, sobre os avós ou sobre qualquer outra coisa. Então a pessoa sofria por conta de um castigo divino, por causa de algum pecado ou de alguma coisa. Então muitos pensavam dessa forma, assim como no Novo Testamento, quando Jesus está falando, muitos pensaram: quem pecou
Jesus fala, não, ninguém pecou. Deus não está condenando o pecado do pai, ou da mãe, ou do avô, ou de alguém, nele. Isso não acontece, não é assim que se dá o relacionamento de Deus. E aqui também é a mesma forma. O homem era paralítico desde o seu nascimento, sem dificuldades. Ele não estava sendo penalizado, ele não estava sendo humilhado, ele não estava servindo de bode expiatório, o que seja. Ele só era um paralítico, uma doença física, uma debilidade física que ele tinha desde o seu nascimento. E no versículo 9 vai falar, esse homem ouviu Paulo falar. Quando Paulo fixou nele os olhos e viu que ele tinha fé para ser curado, disse a ele em voz alta, levante-se direito sobre os pés. E o homem saltou e começou a andar. Quando as multidões viram o que Paulo tinha feito, gritaram em língua licaônica, a língua deles lá na época, os deuses em forma de homens desceram até nós. Então olha para você ver, inicialmente um homem nascido já paralítico, desde o seu nascimento já era paralítico. Como que Lucas tinha essa informação? Lucas tinha essa informação possivelmente pelo relato do próprio apóstolo Paulo, ou de algum outro aqui que falou com ele, que pesquisou e descobriu que aquele homem era ele era paralítico desde que ele tinha nascido. Só que quando Paulo realiza um milagre no nome de Jesus, as pessoas lá de Listra começaram a glorificar os deuses. Nós vamos descobrir quem são esses deuses. Os deuses em formas de homens desceram até nós. E a Barnabé eles chamavam de Júpiter e a Paulo Mercúrio, porque este era o principal portador da palavra. O sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo touros e grinadas para junto dos portões da cidade, queria oferecer um sacrifício juntamente com a multidão. Porém, ouvindo isso, os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando as suas roupas, saltaram para o meio da multidão, gritando, senhores, por que estão fazendo isso? Nós também somos seres humanos como vocês, sujeitos aos mesmos sentimentos. E anunciamos o evangelho a vocês para que se convertam dessas coisas vãs ao Deus vivo, que fez os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Nas gerações passadas, Deus permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Contudo, não deixou de dar testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando a vocês chuvas do céu e estações frutíferas, enchendo o coração de vocês de fartura e de alegria. Dizendo isto, foi ainda com dificuldade que impediram a multidão de lhes oferecer sacrifícios. Como que era isso aqui, gente? Nessa cidade, nessa região, tinha essa religião que adorava a Júpiter e a Mercúrio. E existia lá o costume, passar de geração em geração, não costume, vou falar assim, a história, contar de geração em geração, que uma vez Júpiter e Mercúrio desceram, os planetas desceram lá, não sei se é bem os planetas, enfim. Hoje a gente conhece Júpiter e Mercúrio como os planetas, né? Eu não sei se na época eles conheciam, mas eles deram nome a Júpiter e Mercúrio, a dois deuses que desceram até eles e realizaram milagres e um monte de coisa. Isso, claro, um conto, né? E eles acreditavam nesses deuses estranhos, tanto que existia sacerdote de Júpiter, existia sacerdotes, um templo de Júpiter, e existia Mercúrio, que era o portador, o mensageiro da palavra. Então eles olharam para os apóstolos de Jesus e acharam que eram os deuses que eles criam encarnados ali entre eles, realizando milagres. E qual foi a reação deles? Vamos fazer sacrifício para eles, vamos adorar a Júpiter e a Mercúrio, que eles estão entre nós. Olha que coisa, né, gente? A gente está aqui hoje na igreja, não tem ninguém diferente aqui um do outro, todos nós somos iguais. O Senhor nos vê como membros do seu corpo, né? Nós somos a igreja, membros do corpo de Cristo, e muitas vezes, praticamente todas as vezes, vamos falar todas as vezes que nós estamos na igreja, a gente está em um momento de prestar um culto ao Senhor. Só que olha para você ver a diferença. Olha como essa cidade, ela estava com a expectativa errada. Eles estavam crendo na coisa errada, crendo da forma errada. Só que no momento em que eles se deparam com a divindade que eles criam, eles se apressam para entregar tudo o que eles têm para essa divindade. No nosso caso, nós estamos na igreja prestando culto a um Deus vivo, soberano, que é muito maior que esses deuses aqui que eles consideravam deuses Júpiter, Mercúrio. Ele é o rei dos reis, senhor dos senhores, e em algum ponto da Bíblia fala que ele é Deus dos deuses. Então ele é acima dos deuses que a humanidade construiu.
E muitas vezes a gente fica um pouco estático diante dessa informação. O pessoal que cria errado, que estava aqui prestando um sacrifício a um Deus estranho, achando que era Barnabé e Paulo, tiveram mais disposição que muitos crentes têm hoje de vir na igreja, prestar um culto adorável ao Senhor, prestar um culto de excelência ao Senhor. Muitas vezes as pessoas fazem de qualquer forma. Eu vou na igreja só por ir. E a gente precisa se deparar e ser confrontado com a verdade que nós estamos diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, prestando um culto a Ele, do verdadeiro Deus. Isso aqui também me dá um exemplo de devoção. Ainda que a devoção dele seja errada, me dá um exemplo de o que eu tenho que fazer no mínimo para o meu Deus, porque Ele é o Deus dos deuses, Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o que está acima de todas as coisas, o Deus soberano. E a reação de Paulo e Barnabé é imediata, porque eles poderiam aceitar a adoração daquele povo, eles poderiam aceitar a divinização que aquele povo estava promovendo para eles. Eles poderiam falar: não, nós somos bons mesmo, sou eu, agora meu nome é Júpiter, Barnabé, né? Agora meu nome é Júpiter e você é Mercúrio, Paulo. Vamos enganar esse povo, vamos pegar dinheiro deles, vamos fazer eles de besta, vamos fazer eles criarem altares para nós. Mas não, Paulo e Barnabé, meu irmão, rasga as roupas em sinal de humilhação, se atira no meio do povo e fala: não, para com isso, nós somos homens como vocês. E mesmo assim, o que vai falar no verso 18? Dizendo isto, foi ainda com dificuldade que impediram a multidão de lhes oferecer sacrifício. Eles lutaram para não serem adorados, eles lutaram para não se tornarem ídolos. É por isso, meu irmão, que nós temos que tomar muito cuidado com a nossa posição na igreja. Hoje nós temos pastores, presbíteros, diáconos, instrumentistas, mas nós aqui em cima, nós que estamos nesse papel de ministros do Senhor, nós temos que tomar muito cuidado para que a gente não vire ídolo. Nós temos que vigiar e não só tomar cuidado, como se esforçar para não ser ídolo de ninguém. Meu irmão, se você olhar para mim e ver um menino, está tudo certo, não tem problema. Pode me olhar como um menino, é melhor você me olhar como um menino do que me olhar como um ídolo, como um Deus. Eu não sou ninguém, eu não sou nada. Se não fosse a misericórdia do Senhor, eu não estaria aqui, eu não estaria fazendo o que eu estou fazendo. Se não fosse a sabedoria do Senhor na minha vida, eu não estaria falando com vocês o que eu estou falando. Essa é a atitude que agrada a Deus. Não pense que eu sou alguma coisa. Sabe o que Paulo tinha feito aqui? Paulo tinha acabado de curar um paralítico. Paulo tinha acabado de fazer isso. Eu nunca curei um paralítico na minha vida, irmão. Então eu não aceito, eu não chego nem nos pés do apóstolo Paulo. Eu não estou nem à altura do apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo lutou para não ser idolatrado. Lutou, tendo curado um paralítico. Isso para mim é exemplo. Muita gente é muito menos na igreja e se acha muito mais. Nós temos que quebrar isso. Nós temos que assassinar essa idolatria do ser humano. Temos que assassinar isso, temos que matar isso e não deixar que isso viva, porque isso vai criar uma igreja fraca e desnutrida. A igreja nutrida é a igreja que é nutrida na verdade. A igreja nutrida é a que adora o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Meu irmão, não pense que nós somos melhores por estarmos aqui. Não olhe para mim como se eu fosse bom, o apóstolo Rogério, o pastor Aires, o pastor Carlos, os presbíteros, os diáconos. Não olhe para a gente como se a gente fosse bom. E Paulo deixa muito claro isso. Olha bem, senhores, porque estão fazendo isso? Nós também somos seres humanos como vocês, sujeitos aos mesmos sentimentos, e anunciamos o evangelho a vocês para que se convertam dessas coisas vãs ao Deus vivo. Nós estamos sujeitos aos mesmos sentimentos, mesmo sendo pastores, mesmo sendo líderes, mesmo sendo ministros, estamos sujeitos aos mesmos sentimentos que vocês. Somos seres humanos também. Também erramos, também falhamos. Não nos idolatre. Nós não queremos isso. Ninguém quer isso aqui. Amém? Amém, irmãos? Fala amém, senão eu vou achar que foi para você. Então, dizendo isto, então a gente se depara com esse cenário.
aquela multidão em Listra queria prestar sacrifício e louvor a Barnabé e Paulo. Entretanto, eles lutaram para que isso não acontecesse. E a gente se depara com esse cenário. As pessoas vendo o milagre e falam: meu Deus, como que eles não estão aceitando? Na cabeça do povo ali, aquele ali era o Deus deles encarnado, era Júpiter e Mercúrio, né? Mas chegaram, no versículo 19, judeus de Antioquia e Icônio, e instigando as multidões, apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, dando-o por morto. Aqui a gente vai ter acredito que duas curiosidades. A primeira, é a primeira vez que a Bíblia vai relatar que Paulo estava quase morto. Então ele passa em alguns escritos dele, ele vai falar que ele esteve por morto várias vezes. Então ele realmente foi apedrejado aqui, devia estar ensanguentado, machucado, sem conseguir levantar. Então realmente ele tomou aqui uma surra, né? Ele apanhou muito, ele sofreu muito. E vai falar somente de Paulo, não fala aqui de Barnabé, vai falar só de Paulo. Não sei porque Barnabé não estava aqui, mas Paulo foi apedrejado. E o interessante é que vai ter uma referência a isso em 2 Timóteo, capítulo 3, vai fazer uma referência a isso, porque essa aqui era a cidade, possivelmente a cidade que Timóteo nasceu. Então Timóteo aqui, Paulo fala com ele: olha, viste toda a perseguição e sofrimento que eu passei em Icônio, em Listra, em tal, nessas cidades. Ele vai citar. Então aqui a gente está diante da cidade de Timóteo, que era um jovem, que era filho do apóstolo Paulo, vamos falar assim, era cuidado pelo apóstolo Paulo, pastoreado por ele. E a gente tem esses dois fatos, né? Primeiro, que Paulo quase foi morto, e segundo, a cidade que Timóteo nasceu. As pessoas daquela cidade fizeram isso com ele. E o interessante é que pensar que Timóteo nasceu nessa cidade, onde havia presença pesada de idolatria e dessas coisas, e sai da cidade alguém que é referência para nós hoje, principalmente para os jovens. Quando a gente vai pregar, sempre que vai fazer alguma pregação para jovem, a gente fala sobre Timóteo, fala sobre a fé de Timóteo, fala do posicionamento de Timóteo. Então Timóteo vem desse ambiente difícil, e cheio de idolatria, cheio de pessoas duras, pessoas que eram incitadas. Então, olha para você ver, os judeus de Antioquia e Icônio, quando eles chegaram, eles instigaram as multidões para jogar pedra em Paulo. A mesma multidão que estava querendo prestar sacrifício e adorar a Paulo. Então essas pessoas eram, não sei, como um vento, não sabia para onde ia, o que fazia, estava ali surfando a maré, indo junto da maré, para onde estava soprando, eles iam. E aí no versículo 20, mas quando os discípulos o rodearam, ele se levantou e entrou na cidade. No dia seguinte foi com Barnabé para Derbe. E tendo anunciado, versículo 21, o evangelho naquela cidade, feito muitos discípulos, Paulo e Barnabé voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecerem firmes na fé, e mostrando que através das muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. E promovendo em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor, em quem haviam crido. Atravessando a Psídia, Paulo e Barnabé se dirigiram a Panfilha, e tendo anunciado a palavra em Perge, foram para Atália, e dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados à graça de Deus para a obra que agora tinham terminado. Quando chegaram a Antioquia, reuniram a igreja e relataram tudo o que Deus havia feito com eles e como tinha aberto aos gentios a porta da fé, e permaneceram muito tempo com os discípulos. A gente, fechando esse capítulo, a gente vai se deparar que mesmo diante dessas provações, mesmo diante de todas essas perseguições, desse sofrimento que Paulo passa aqui na cidade de Listra, ele e Barnabé voltam em cada cidade, falando com aqueles que tinham crido, para fortalecer o ânimo deles, exortando-os a permanecerem firmes na fé. E como a gente tem que tomar isso para a nossa vida hoje? Olha bem, nós estamos em um tempo em que muitos discípulos do Senhor Jesus, muitos membros da igreja, estão mais animados com as coisas do mundo
com as coisas seculares do que com a própria igreja. A gente se depara com isso. E por que as coisas do mundo têm sido tão atrativas para você? Por que você muitas vezes não tem vontade de vir na igreja? Primeiro, tem muito ataque espiritual para você não vir. E em segundo lugar, meu irmão, é que muitas pessoas, muitos membros, muitos discípulos do Senhor Jesus estão desanimando porque estão sendo como aquele solo que a palavra cai, a semente cai, e tem muito espinho, e os espinhos são as coisas que acontecem ao nosso redor no mundo, as coisas seculares da igreja. E esse espinho mata a semente não nasce, não há arrependimento e não há mudança de vida. E como que nós enquanto igreja, vamos fortalecer o ânimo daqueles que estão desanimados? Como que nós vamos renovar o ânimo na vida dessas pessoas? Seguindo o exemplo de Paulo e Barnabé. O que eles fizeram? No versículo 22 vai falar: fortalecendo o ânimo dos discípulos, como? Exortando-os a permanecerem firmes na fé. Então, o que vai mover a igreja? A fé no Senhor Jesus. Como que a igreja que está desanimada vai ser reavivada? Permanecendo na fé no Senhor Jesus. Como que a nossa vida vai ser renovada? Permanecendo na fé no Senhor Jesus. Como que nós vamos receber a tão sonhada vitória da nossa vida? Permanecendo na fé no Senhor Jesus. Muita gente quer receber primeiro antes de entregar. Isso é difícil, irmão, porque quando você entrega, você mostra que você entendeu o que é o Evangelho. Quando você só quer receber, eu quero ganhar, me dá, Deus, me dá isso, me dá aquilo, me dá uma bênção, me dá. A gente não entendeu muito bem. Você pode até receber, mas você não vai ficar firme. Então eu tenho certeza que Deus tem um cuidado especial conosco. Muita coisa que você tem que receber, você ainda não recebeu, porque você ainda não está pronto para receber. Tem coisa que você precisa estar pronto para receber. Uma pessoa que está desanimada, se o seu ânimo estiver em alguma coisa que você vai ganhar na sua vida, você fatalmente, dentro de poucos momentos, poucos meses, não vai estar mais alegre. Porque a alegria do crente, meu irmão, ela não vem de fora para dentro, ela vem de dentro para fora. Para o seu ânimo ser restaurado no Senhor Jesus, você precisa permanecer na fé. Então eu não vou falar para você, meu irmão, vai vir um caminhão de dinheiro para você. Meu irmão, eu vou te dar honrarias e títulos. Você vai subir aqui no altar, vou te dar uma medalha, vou te dar um cargo, vou te dar isso, vou te dar aquilo. Você vai falar: uau, que alegria. Vai passar uma semana, você vai desanimar de novo. Porque não importa, gente. A tristeza do homem, ela é preenchida dentro. E dentro é se você der lugar ao Senhor, ao Espírito Santo, a permanecer na fé. Se não houver perseverança, não tem alegria, não tem satisfação. Você vai conquistar, vai ganhar as coisas e vai chegar num ponto que você vai falar: meu Deus, o que eu estou fazendo? Está errado o fundamento. Você vai caminhar, vai passar 40 anos e você vai continuar no deserto. O povo ficou no deserto, meu irmão, não foi porque não é porque era longe, não, ou não é porque eles não tinham condições de andar, é porque eles não entenderam como é que eles tinham que se relacionar com Deus. O deserto que você está passando na sua vida é porque você ainda não entendeu. Você tem que entender, irmão. Rickson, eu já entendi, então persevera, continua caminhando, que vai chegar um momento que você vai passar na terra prometida. Fica tranquilo, vai dar certo. Mas se você não entendeu ainda, meu irmão, você vai continuar andando, reclamando, murmurando, resmungando a Deus, não sei o que, Deus isso, Deus aquilo. Meu irmão, persevere, porque isso que fortaleceu o ânimo daquele povo. Persevere na fé, permaneçam firmes, mostrando o quê? Que através de muitas tribulações, o que nos importa é entrar no reino de Deus. Isso é o que nos importa. Se você tiver isso bem estabelecido no seu coração, meu irmão, tudo que vier consequência a isso, vai estar tudo certo.
O que é agregado a isso é lucro. Paulo vai falar que viver para mim é Cristo, morrer é lucro. Então Paulo estava jogando a vida dele toda aos pés de Cristo. Ele não estava se importando aqui, porque se você conhece um pouco da história do apóstolo Paulo, você vai saber que Paulo foi um homem instruído aos pés de Gamaliel, um homem dotado de inteligência, mestre da lei, que possivelmente seria um fariseu, um sacerdote, alguém que seria, lá em cima, um cara que seria referência, e esse cara abdica de todo esse título para servir a Jesus e ser apedrejado, e ser quase morto várias vezes, e ficar andando aí no sol quente, pregando a palavra de Deus, sendo rejeitado, sendo acolhido, mas também sendo rejeitado, não tendo lugar para dormir, tendo lugar para dormir. O que Paulo vai falar? Eu sei o que é ter fome e sei o que não é ter fome. Eu sei o que é ter um lugar para reclinar a cabeça e sei o que não é também. Eu sei o que é ter muito, eu sei o que é ter pouco. Mas eu posso todas as coisas, pois Cristo me fortalece. Você já ouviu essa frase, mas você não sabia que tinha esse contexto. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não é que você pode ganhar tudo não, meu irmão. É que você pode passar qualquer coisa, porque Cristo te fortalece. Porque o seu foco não está na coisa que você está passando, mas em Cristo. Permaneçam firmes na fé. Permaneçam firmes na fé. Isso renova o ânimo. Então não tenta achar outras estratégias para você ter seu ânimo renovado, porque se você não estiver firme na fé no Senhor Jesus, se você não for crente de verdade, você não vai encontrar. Não vai encontrar felicidade, não vai encontrar satisfação, vai continuar vivendo sua vida, vai andar 40 anos no deserto, não vai entrar na terra prometida, porque você não entendeu que o que importa é o reino de Deus. E eles, em cada igreja que foi fundada ali, que foi estabelecida, eles elegeram presbíteros, no caso bispos, pastores ali. Depois de orar com Jesus, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. E no versículo 27 a gente tem mais um fato maravilhoso, que é, quando eles chegaram a Antioquia, eles reuniram a igreja e relataram tudo o que Deus havia feito com eles e como tinham aberto aos gentios a porta da fé. Isso é importante, porque nós somos gentios, você é gentio, amém? Amém ou não amém? A não ser que você seja judeu. Você é judeu? Não, né? Então você é gentil. Eu não sou judeu não, eu sou brasileiro. Não sou israelita não, irmão, sou brasileiro. Aí o pessoal vai falar, nós somos o Israel de Deus. Sim, mas você faz parte da circuncisão espiritual e não da circuncisão física. Então você não é um israelita de raiz. Você pode ser do Israel espiritual, mas pode se chamar de brasileiro, irmão, que é bonito. Sou um crente brasileiro, amém? Amém? Nós temos que ter orgulho da nossa pátria, de onde pertencemos, amém? Sim ou não? Temos que ter alegria em fazermos parte do Brasil e sermos crentes no Brasil, estrangeiros à terra de Israel, mas não estrangeiros no céu. E nisso, a gente sempre veio falando em Atos, daquela disputa que tinha entre israelita e gentil, judeu e gentil. Existia uma série de exigências para o gentil fazer parte do povo judeu e compartilhar da fé. Então eles tinham que ser circuncidados, se não fossem tinha que fazer mais um monte de coisa lá, tinha que seguir a lei, tinha que seguir a Torá, tinha que fazer muita coisa, uma série de exigências. Mas aí quando Pedro se depara e tem um sonho lá em Atos 12 ou Atos 11, que Deus vai falar com ele assim, não torne impuro aquilo que eu purifiquei. Pedro faz a abertura, a porta, ele abre a porta da fé para os gentios na casa de Cornélio, em que começa ali o Espírito Santo, desce ali sobre os gentios, a partir ali da oração dos apóstolos. E aqui a gente percebe que quando Paulo e Barnabé chegam a Antioquia e reúnem a igreja, eles relataram tudo o que Deus tinha feito com eles e como que Deus tinha aberto aos gentios a porta da fé, através da pregação. No capítulo 13, no final do capítulo 13,
no versículo 46. Paulo e Barnabé vão falar assim aos judeus: era necessário pregar a palavra de Deus primeiro a vocês. Mas como vocês a rejeitaram e se julgam indignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios. Porque o Senhor assim nos determinou. Eu coloquei você como luz dos gentios, a fim de que você seja para a salvação até os confins da terra. E os gentios, ouvindo isso, se alegravam e glorificavam a palavra do Senhor. E creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. E a palavra do Senhor se espalhou por toda aquela região. Então, a gente tem aqui mais um foco de atenção, que é a salvação ao gentio, irmão. Deus, ele não só veio trazer a salvação para o judeu, e o judeu tinha dificuldade de entender isso, mas também ao gentio. E aí eles relatam que Deus havia abrido a porta da fé aos gentios, e Paulo hoje é conhecido como o apóstolo dos gentios. Ele é aquele que foi enviado para pregar a salvação aos gentios e discipular os gentios a viver na fé cristã. Não somente a fé judaica, mas a fé cristã. Tinha alguma ligação? Tinha, mas era a fé cristã. Quem salva? Jesus. Jesus abriu. Jesus é o caminho. Jesus trouxe vocês para dentro da aliança. Jesus que salvou vocês. Não são costumes, não são festas, não é um corte físico, uma circuncisão, mas é Jesus. Jesus é o que salva. É Jesus que salva. Por isso que hoje, meu irmão, a gente não pega o nosso recém-nascido de 8 dias e corta o prepúcio do menino. Hoje a gente se batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É assim que selamos a aliança com Deus. Então, os judeus, se você não fosse circuncidado, você era chamado de incircunciso. E isso não era um título muito legal para você receber, ser o incircunciso. Nós somos incircuncisos, irmãos, mas a nossa circuncisão é espiritual, é Jesus. Jesus é a nossa circuncisão, é Ele que selou a nossa aliança com Deus através do seu sangue derramado. E aqui vai falar que eles permaneceram por muito tempo com os discípulos. Então, algumas lições que a gente pode tirar disso é a coragem de Paulo ao pregar, e mesmo diante dos ataques que Paulo sofreu, mesmo diante das afrontas que Paulo sofreu, ele não cessou a sua pregação, não parou de falar, e pelo contrário, ele se esforçava para pregar Jesus. E é isso que você tem que se esforçar para fazer, meu irmão. Se um dia você estiver em algum local que você pode ser referência para alguém, que as pessoas olham para você, como vocês estão olhando para mim agora, e eu tenho esse púlpito para poder falar para vocês, se um dia vocês estiverem em uma posição como essa, não pense que vocês são bons, não pense que vocês são melhores, não pensem que vocês têm um relacionamento diferente com Deus, ou que vocês são acima. Vocês não são, nós somos iguais, servimos ao mesmo Deus, compartilhamos a mesma fé e pregamos o mesmo Jesus para a salvação de muitos, amém? É isso que fazemos para a glória de Deus, e não há mérito nosso nisso, não há mérito seu. As suas obras, meu irmão, fora de Cristo, elas são trapos de imundícia. Então não adianta você achar que você é bom, que você faz muito, que você faz isso, que você faz aquilo, que você tem boas obras. Eu falo isso direto com os meninos na sala dos adolescentes. Eu converso com eles e esses dias surgiu uma pergunta lá, que foi assim, a adolescente me perguntou, e se a pessoa for uma pessoa que vem na igreja, mas ela não tem atitudes de crente, ela não ouve ninguém, ela é ignorante, ela xinga, ela faz isso, ela faz aquilo, e existe uma outra pessoa lá fora que não vai na igreja, mas é uma pessoa boa, caridosa, que ajuda os outros, que é assim, que é assim, que é assado. Eu virei para ela e falei assim, bom, os dois estão errados. Não tem problema nenhum em falar que os dois estão errados. A pessoa que vem na igreja e não tem atitude de crente, está errada. E a pessoa que tem atitude de crente, mas não vem na igreja, também está errada. Qual que seria o certo? Vir na igreja e ter atitude de crente. Fácil, né? Tranquilo. Só que por que isso bate a porta? Porque por muito tempo a gente escuta, você já escutou, eu aposto que você já escutou. Eu não vou na igreja, mas eu sou melhor daqueles que estão dentro da igreja. Que prepotência. Que prepotência falar isso. Quem te falou que você é melhor que quem está aqui? E você que está aqui dentro, quem te falou que você é melhor do que o que está lá fora?
Quem te falou? Então, como que a gente sistematiza isso? A gente começa a quebrar esses preconceitos. Eu creio na Bíblia, mas não venho na igreja? Não vou na igreja? Como assim? Então você não crê na Bíblia, beleza? Beleza? Ah, eu gosto da Bíblia, eu gosto de Jesus, eu gosto disso, então vem na igreja. Porque quem fundou a igreja foi o Senhor. Foi o Senhor Jesus que fez o ajuntamento dos crentes. A igreja, meu irmão, ela estava ali reunida. Ela não tinha um ponto físico. Hoje tem. Lá em Atos, onde que era a igreja? Era na casa de quem? Onde que era? Aqui. Atos 12. Na casa de quem? Na casa de Maria. Maria, que era tia de João Marcos ou mãe de João Marcos? Gente, tinha a casa que a igreja reunia. E onde que os discípulos estavam quando Pedro saiu da prisão? Lá, na igreja. Fazendo o quê? Orando. Então, quando você se deparar com alguém falando, eu tenho boas obras, mas eu não vou na igreja, porque na igreja é isso, 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 você fala assim, que bom que você tem boas obras. Mas saiba que se suas boas obras não estiverem alinhadas com a fé cristã, está errado. Se as suas boas obras estiverem fora de Jesus, e você achar que você é justo por causa de você, saiba que você está errado. Você tem que vir na igreja, você tem que congregar, você tem que conviver com as diferenças uns dos outros, para a glória de Deus. Você tem que fazer isso. Senão a gente começa a entrar no moralismo, irmão, e moralismo não é legal. Sabe a diferença de alguém? É exatamente isso que eu falei com os meninos. Eu vou reforçar para vocês. Tudo reside na intenção, a intencionalidade. Então vamos lá. Se eu obedeço a Deus, querendo obedecer a Deus e congregando, eu estou fazendo certo. Mas se eu estou fazendo boas obras, mas sem a intenção de obedecer e glorificar a Deus, eu estou fazendo errado. Na prática, as duas coisas dão igual. Se eu ajudo o necessitado e alguém que não é crente ajuda o necessitado, o resultado não foi o mesmo? O necessitado não foi ajudado? Sim ou não? Sim, mas o crente faz com a intenção de agradar a Deus, de glorificar a Deus. O que não é crente não faz. Está fazendo a coisa certa do jeito errado. Tem que fazer para glorificar a Deus, senão você vai entrar e falar assim, não, eu sou bom. Não, não sou bom. Foi Deus que tocou meu coração, foi Deus que transformou minha alma, e é por isso que eu faço as obras que eu faço. Não faço porque eu sou bom, mas porque o que é bom habita em mim, que é o Espírito Santo. Amém? Deu para entender? A intencionalidade? Você precisa ter intenção, meu irmão. Senão as suas obras são trapos de imundícia. Todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus. Não há ninguém que busque a Deus. Está escrito na Bíblia. A não ser que o ser humano receba do Senhor Jesus o Espírito Santo, o convencimento dos seus pecados, ele não poderá agradar a Deus, a não ser que ele se coloque na brecha e creia no Senhor Jesus. Eu creio em Jesus e é por isso que eu faço o bem. Eu não faço o bem para poder me mostrar para alguém. Eu faço para agradar a Ele. Então que você tenha intenção no que você faz. Intenção. Porque é isso que vai te diferenciar do mundo. Porque se o mundo faz coisas boas e você faz coisas boas, qual que é a sua diferença? Sua fé. Se você não tiver fé para diferenciar do mundo, você não tem diferença nenhuma, irmão. Nenhuma. Não que seja errado ajudar os outros. Não é errado. Errado é você achar que você é melhor que alguém por estar fazendo isso. Não que seja errado alguém lá no mundo ajudar. Pelo contrário, a igreja deveria ser mais exemplo do que o mundo na ajuda. Você está orando pelo Rio Grande do Sul? Sim? Você está ajudando com o seu dinheiro as pessoas que estão lá? Você está fazendo Pix? Tem um monte de lugar que você pode fazer um Pix de 10, 20, 30, 50 reais para ajudar, irmão. Tem um monte de lugar. A Sociedade Esportiva Internacional, que é um time de futebol lá do Rio Grande do Sul, está lá no Instagram deles, para você poder fazer um Pix para ajudar. Eles estão coletando para distribuir.
Hoje eu vi o Banco do Brasil também colocando um QR Code no Instagram, colocando assim, contribua com qualquer quantia. Isso é ajudar. O mundo está ajudando. A igreja também tem que ajudar. Porque isso é ser crente. Não pense que a gente vai ficar mais crente só de vir nas nossas reuniões e isso aqui não, irmão. Você vai mostrar que você é crente de verdade quando o chamado te chamar lá fora. E você tiver que fazer alguma coisa, você tiver que sair da sua zona de conforto, você tiver que sofrer, você tiver que derramar o seu suor, você tiver que derramar suas lágrimas, você tiver que derramar o seu sangue, você tiver que tirar do seu bolso. Ajude. Eu vou ajudar. Ajude também. Ah, Rico, eu não posso dar R$100. Tudo bem, irmão, dá 50, dá 40, dá 30, mas ajuda. As pessoas lá estão passando por problemas sérios. E a gente não pode estar preocupado mais com o nosso umbigo do que com a saúde das pessoas lá. Não é só morte, é desabrigo, é falta de lugar para morar, é casa que foi carregada. Já pensou sua casa ser carregada? A gente tem um exemplo dentro da nossa cidade, da prefeitura que está cobrando IPTU de uma rua que caiu. A casa da pessoa foi levada no barranco e o senhorzinho falou que eles cobraram IPTU. Engraçado, né, cara? Cobrar IPTU de terra, porque a casa foi levada pelo barranco. Dá para você? Para mim não dá não, João. Tem como, não. Tem como. Então, as situações do dia a dia vão nos mostrar quem nós somos. E se fizermos esses atos de caridade, tendo a fé que nós temos, meu irmão, você não sabe como que Deus vai botar um sorrisão no rosto. Você não sabe como que Deus vai se agradar da sua atitude. Por quê? Você viu o necessitado e ajudou. Então, de que adianta? Tiago vai falar que a fé sem obras é morta, né? De que adianta você ver alguém que precisa e falar, vá com Deus, Deus lhe ajude e Deus lhe aqueça e Deus lhe alimente. Você não fez nada. Cadê a sua responsabilidade? Você tem responsabilidade, você pode ajudar, ajude. Se você não pode, meu irmão, não se atrapalhe financeiramente para ajudar quem está lá. Mas se você pode e não fizer, aí a consciência vai te acusar, e aí você peca. Porque hoje eu estou te dando esse novo ponto de vista. Então ajude nem que seja com 50, com 40, com 30, com 20, ajude as pessoas que estão lá, porque elas estão passando por uma coisa que você não deve desejar para ninguém. Muito difícil. Um rio lá, o rio estourou a represa, não dá para o exército chegar, nem de avião não dá para ir por onde está tendo, por causa do teto, não tem teto para pousar, não dá para ir de helicóptero, não dá para ir de carro, não dá para levar um hospital, não dá para levar um hospital móvel lá, que eles montam um hospital de campanha, um hospital de algum jeito lá, para poder atender as pessoas, não tem como, não vai, não chega lá, virou uma ilha, não dá para chegar, nem de bote, nem de barco, nem de jeito nenhum, por causa da correnteza que está forte. Então o que a gente pode fazer? Orar, ajudar e clamar para o Senhor cessar a chuva lá. É isso que nós podemos fazer enquanto igreja. Se você não fizer isso, e a sua consciência te acusar, você peca. Então ajude, amém, irmão? Assim você prova que você é crente. Você não está ajudando como o mundo está ajudando porque está vendo ali o problema. Nós estamos ajudando porque nós somos crentes, irmão. E nós temos uma responsabilidade social enquanto crentes. Amém? E para fechar é isso. Eu nem queria me estender nesse assunto, mas foi necessário falar sobre isso, para que a gente entenda que a nossa fé ela tem que ser maior do que a fé do mundo. A sua fé, ela te orienta a fazer coisas que o mundo faz sem ter a consciência que você tem. Então você tem consciência que a sua fé tem que ajudar. Isso é maravilhoso. Isso é bonito. O mundo não tem a consciência. O mundo só fala, vê um problema, eu vou ajudar, vou dar dinheiro lá, mas não está orando, não está buscando, não está clamando. Nós estamos ajudando porque temos fé e temos que dar exemplo. A igreja tem que dar exemplo. Esses dias não, acho que foi hoje ou ontem, eu vi um vídeo de um pastor lá da Lagoinha Alphaville, se eu não me engano, e eles se juntaram lá enquanto igreja para pagar uma prótese para um menino que tinha 5, 6 anos, não tinha os braços, a família conseguiu o braço direito para o menino, e aí a igreja se reuniu na mesma hora e levantou lá a oferta para ajudar o menino a comprar a prótese. E na mesma hora foi juntando mais um tanto de dinheiro para pagar a cirurgia da prótese.
Isso é ser igreja, isso é maravilhoso, gente. Isso é maravilhoso. Isso é ser igreja. Não que a gente tenha uma situação aqui parecida, mas ser igreja é ser igreja de verdade, mesmo que doa no seu bolso, mesmo que saia do seu bolso, mesmo que saia dos seus joelhos, que você deite na sua cama e ajoelha e ora e clama e perde noite de sono para orar e perde o seu lazer, o seu entretenimento para orar. Isso é bonito, irmão. Isso vai te diferenciar do mundo. Senão você vai ajudar por ajudar. Nós não ajudamos por ajudar, nós ajudamos porque temos princípios, cremos em Jesus e auxiliamos porque temos fé. Amém?